Olá, este é o seu Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, um programa feito em parceria com a TV Sindifisco RS. Nós estamos nos canais do YouTube, Facebook e 55.1 UHF e 11 da NET na TV Urbana. Estamos aqui para mais um debate sobre reforma tributária. E antes de a gente começar o nosso debate, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, interagir de modo geral, mas principalmente se inscrever no nosso canal e clicar aqui no sininho do YouTube para receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao nosso debate. Eu tenho aqui à minha esquerda o D. Real Pereira dos Santos, ele é auditor fiscal da Receita Federal desde 95, diretor do Instituto de Justiça Fiscal, e membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia. À sua direita, o colega auditor fiscal da Receita Estadual, Leonardo Gaffré Dias. Ele é especialista em integração econômica, direito internacional, fiscal pela Fundação Getúlio Vargas. Na Secretaria da Fazenda já foi chefe da consultoria tributária, diretor adjunto da Receita Estadual de 2006 a 2007 e secretário adjunto da própria Secretaria da Fazenda de 2009 a 2010. Atualmente ele representa o Rio Grande do Sul na COTEP, que é o órgão técnico que assessora os secretários da Fazenda dos estados junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, é uma grande honra tê-los aqui conosco no nosso Sindicato em Ação. E vamos falar sobre reforma tributária. Vou começar pelo Dão. Dão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eu sei Christian. que você está fazendo um excelente trabalho aí, até mesmo junto com a FENAFISCO, com a Anfip, sobre reforma tributária solidária. Fala um pouquinho para nós da proposta. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite, para estar aqui nesse programa do Sindifisco, dessa parceria, com o Leonardo. O Instituto Justiça Fiscal teve a honra de ter participado de um estudo promovido pela Anfip e pela FENAFISCO, que é um estudo de fôlego, que durou mais de 2 anos para a elaboração de um documento que se chama Reforma Tributária, Diagnósticos e Premissas e Diagnósticos. Foram mais de 40 especialistas que se reuniam periodicamente e desenvolveram esse estudo que tem mais de 800 páginas. É um livro, um super tijolão, um livro para se vender a quilo, tem mais de 4 quilos o livro. Mas é um estudo assim praticamente completo de todos os lados que a gente precisa analisar quando se quer fazer uma reforma tributária. Então se analisa a história do país, a comparação internacional do Brasil, o seu sistema fiscal, seu sistema tributário como parte do sistema fiscal, modelo de Estado, na comparação internacional, na comparação com a sua própria história, evolução histórica, para que a gente consiga, a partir deste estudo, desenvolver uma proposta que efetivamente contemple algumas premissas fundamentais. E então foi feito esse estudo, que foi lançado num grande seminário internacional em São Paulo, em junho do ano passado. E depois, ao final do ano passado, saiu um estudo mais resumido, que já é a proposta específica de reforma tributária com caráter solidário, por isso que a gente chama reforma tributária solidária. Esse evento foi o FIT, né? Foi o FIT. O Fórum Internacional Tributário. Exatamente. Eu participei e foi muito interessante porque teve especialistas de vários lugares Todos do os mundo. continentes. Todos os continentes. Todos os continentes foi representados. Muito interessante. Isso. Pode continuar. E é muito interessante este evento, porque ele nos trouxe a realidade do funcionamento dos sistemas tributários de cada país que a gente sempre tinha como referências, Verdade. Bom, e concluímos esse estudo no final do ano passado com o lançamento de um livro de 150 páginas com as principais propostas de reestruturação do sistema tributário. E esse trabalho é que acabou se redundando agora na semana passada, dia 8, com a emenda, com uma assinatura dos deputados para uma emenda substitutiva à PEC 45, que é uma emenda que coloca dentro das propostas de reforma tributárias que estão circulando no Congresso Nacional, que é
a 45 e a outra do Senado, que é a 110, né? 110, que essas duas propostas tendem a se confluir para uma única proposta, mas a gente já coloca com a assinatura de mais de 200 deputados, 206 deputados, uma proposta substitutiva que incorpora nas propostas atuais as premissas básicas do que significa uma reforma tributária solidária. Essa é aquela proposta que apareceu na imprensa como uma proposta da oposição. Exatamente. 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 Mas então, ela mexe só na 45, né? Ela mexe na 45 com a expectativa de que a 45 okay. vai se juntar com a 110. Os nossos telespectadores já estão acompanhando, que a gente tem falado todo o programa, Sim. a PEC 45, a 110, a 45 é do Baleia Rossi. Exatamente. Né? Que ela é originária lá da CECIF, né? Do Bernardo Api. Bernardo Api, o grupo dele. Bom, então essa proposta de reforma tributária solidária é a única proposta de reforma tributária que levou em consideração um modelo de Estado a ser conquistado lá na frente. Ou seja, ela mira num Estado que está desenhado na Constituição. Ou seja, a gente parte da premissa de que para implementar aquele Estado desenhado pelos constituintes em 88, é preciso reconfigurar o sistema tributário. E reconfigurar o sistema tributário significa transformá-lo num sistema tributário progressivo. Okay. Basicamente isso. Então, eu quero voltar nesse ponto aí depois. Eu sei que tem uma relação com o estado de bem-estar social. Isso. Eu assisti tua palestra lá em Pernambuco. Nos encontramos lá no Conafisco. No Conafisco, no Congresso, exatamente. Mas eu quero passar a bola aqui para o Leonardo. Tem também uma proposta do secretário de Fazenda, né, que foi encaminhada, que ela também tem como objetivo alterar a PEC 45. Né? Tu trabalhaste lá no âmbito do CONFAS, COTEP? Sim, inicialmente, bom dia, Christian. Bom dia, Adão. É um prazer estar aqui e ter essa possibilidade de discutir esse que, apesar, e isso não é dito por mim, é dito até por congressistas e pelo próprio governo federal, que talvez estejamos falando da reforma mais importante deste país, inclusive mais importante do que está se tratando agora na reforma da Previdência, que é uma questão mais conjuntural, porque foi ao longo do tempo foi se cometendo erros, né? Mas a reforma tributária, ela efetivamente ela muda a vida deste país e muda a vida das pessoas de uma forma geral. Então, agradecer o convite. Nós agradecemos. E no que tange a esta proposta, eu tenho trabalhado junto com o colega Giovanni Padilha no assessoramento do secretário da Fazenda, nas discussões a respeito dos modelos de reforma tributária, mas eu queria pontuar nesta fala inicial, antes de chegar propriamente na proposta dos estados, na proposta que os estados desenharam e que se adotou mais ou menos a mesma estratégia que a reforma solidária, quer dizer, a gente também tem essa expectativa de que a PEC 45, que está tramitando na Câmara dos Deputados, ela haja uma convergência com a PEC 110 que está no Senado e aí nós adotamos essa estratégia de apresentar como forma de emenda. Mas eu queria dar um passo atrás. Tá? Porque da mesma forma que as pessoas, os técnicos, as autoridades, são autoridades tributárias que desenharam a reforma tributária solidária, nós, no âmbito do CONCEFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda e os seus órgãos de assessoramento, que são o grupo onde eu estou inserido, nós, quando falamos de reforma tributária, nós temos que pensar que nós não estamos falando meramente de cobrança de tributos, que é aquela questão mais perversa que afeta a vida das pessoas ao o Estado chegar e tirar o seu recurso que poderia ser usado no seu lazer, nos seus gastos pessoais e ele te retira recursos para colocar nesse condomínio chamado sociedade, que para defender esse bem comum. Por quê? Sabe que isso é muito importante, Leonardo, me permite fazer um parênteses. Eu tive num evento em Bento Gonçalves, que era um evento com a classe empresarial da Serra. E impressionante, falou em reforma tributária, eles já se assustam, já acham que vai aumentar
cobrança de impostos, vai aumentar a fiscalização. Isso é muito importante, esse início que tu está... E a realidade, o que eu estou colocando aqui? Por que eu quero colocar? Porque quando nós estamos falando, e aí esta minha fala inicial, ela justifica algumas coisas que a gente vai abordar aqui na sequência, dos porquês que nós eventualmente temos divergências com a PEC 110, o texto da proposta do Senado, e por que temos divergências com a proposta que está na Câmara. Por quê? Quando nós falamos de financiamento público, financiamento do Estado, nós não falamos só de recursos financeiros, nós estamos falando da possibilidade de buscar esses recursos financeiros, a possibilidade de gerir esses recursos financeiros, a possibilidade de administrar o sistema de modo a ter uma permanência de meios de financiamento desse condomínio que se chama sociedade. E num condomínio onde, diferentemente do condomínio que o Dão mora, que o Christian mora, que o Leonardo mora, que eventualmente não tem lá suas subdivisões, nós podemos imaginar aqui esses condomínios onde há diversas torres, né? E aí nós temos a torre chamada União, a torre chamada Estados, a torre chamada Municípios, e cada um com as suas necessidades. E essas necessidades, elas não são escolhidas só pelos moradores de cada uma dessas torres, elas são escolhidas por um conjunto, por uma coletividade, por uma entidade superior chamada, aqui podemos nomear a Constituição Federal, foram as escolhas que foram feitas e deram atribuições para a União, deram atribuições para o Estado, atribuições para os municípios. E desta forma, sendo assim, tanto a União tem que ter a sua capacidade de financiamento das responsabilidades que lhe foram atribuídas, não por um desejo da Receita Federal do Brasil ou dos deputados federais ou do presidente da República, e sim por um desejo da sociedade, que a divisão seria desta forma. Isso, da mesma forma que acontece com a União, acontece com os estados e acontece com os municípios, e aí sim me parece que há uma convergência tanto das propostas da proposta de reforma tributária solidária, quanto da proposta que foi gestada no âmbito da assessoria do secretário de Fazenda, que aí a gente até tem nuances, tem divisões, existe uma proposta lá, mas a gente já procurou imaginado como é que isto pode correr, os rumos que essa discussão possa tomar, alternativas conforme as escolhas que a sociedade venha fazendo. Mas, pontuando, e aí para a gente, antes de começar a entrar adentrar propriamente na proposta, que se nós tivermos essa noção de que nós estamos falando, quando falamos de sistema tributário, nós estamos falando de sistema público de financiamento, nós temos que saber que tributação direta, ter a capacidade de tributar é totalmente diferente de receber transferências de um órgão, de um terceiro, de um outro ente da federação, que eventualmente pode dar na largada, no início do processo, o mesmo resultado financeiro, porém isto não se sustenta ao longo dos anos, e como nós estamos falando de sistema, nós estamos falando em algo que tem que perdurar, é algo que não pode estar sendo modificado a cada vento, ao sabor das ondas ou alguma questão internacional. Quer dizer, nós temos que ter um sistema que ele seja autossustentável ao longo do tempo. E por isso nós estamos insistindo bastante nesta questão da autonomia de cada um dos entes, dos 3 níveis da federação, os 3 níveis, para que cada um consiga auferir de maneira de motu próprio as suas próprias receitas para fazer frente às escolhas que a sociedade fez de divisão dessas responsabilidades sociais. Então, tu falavas para nós aí sobre que um dos elementos básicos, chave da reforma tributária solidária, também chamada de reforma tributária necessária, que é o documento menor aquele, é a progressividade. E a relação que isso tem com os valores esculpidos lá na nossa Constituição Federal. Perfeito. Eu acho, até pegando um gancho no que o Leonardo colocou, é fundamental garantir que o pacto federativo
seja exercido na prática, né? E isto é, eu não posso sonegar competências, eu tenho que garantir competências. A sociedade brasileira, em 88, ela escolheu um modelo de Estado. Ela escolheu um Estado de bem-estar, e o Estado de bem-estar é um Estado que garante direitos. Quanto mais direitos o Estado é incumbido de garantir, mais bens públicos ele tem que promover. Consequentemente, mais tributos ele precisa. Isso faz parte da construção de um Estado de bem-estar. A gente não pode imaginar um Estado de bem-estar com cargas tributárias baixas. A primeira premissa é isso, né? Carga tributária baixa, ela combina com Estado mínimo, cargas tributárias mais elevadas com estados de bem-estar ou estados institucionais. Explica rapidamente para o nosso telespectador o que seria um estado de bem-estar social. Perfeito. Por conceito, existe dois extremos, né? A gente pode imaginar. E o extremo está na relação, os extremos estão na relação que existe entre mercado e Estado, entre sociedade e mercado. O que significa dizer o seguinte: o Estado mínimo é aquele que atribui ao mercado a maior parte do provimento do bem-estar. E o Estado passa a ser residual. Ele atende apenas às camadas excluídas do mercado. Esse Estado é um Estado com pouca estrutura de garantias de direitos. O Estado barato, portanto, né? O Estado com cargas tributárias mais baixas. O Estado de bem-estar é aquele que a sociedade atribui ao Estado o provimento do bem-estar de forma mais universal, sobrando ao mercado fatias residuais. Então fica evidente que há um conflito entre Estado e mercado permanente. O Estado querendo sempre avançar sobre atribuições de Estado e a sociedade querendo que o Estado avance sobre atribuições de mercado. Mas a nossa sociedade fez uma escolha que fez uma escolha em 88, ou seja, o que somos, independente do meu gosto, eu posso gostar de Estado mínimo, eu posso gostar de monarquia, né? Nós escolhemos em 88 sermos uma república presidencialista de um Estado de bem-estar. E nós tínhamos algumas referências em 88 que não surgiram em 88, elas surgiram de um processo muito longo de lutas sociais e de enfrentamentos, de mais de 20 anos de ditadura, enfim. Deste processo resultou uma escolha política e social, um pacto feito em 88, que é o pacto que precisamos respeitar, Pacto da Constituição de 88. Ele teve como referência aqueles pactos feitos no final do pós-guerra, lá no final da Segunda Guerra Mundial, pelos europeus, que eles começaram a construir os seus estados de bem-estar 40 anos antes de nós. Eles começaram lá em 47, 48. E nós, com 40 anos de atraso, conseguimos implementar no Brasil um modelo de Estado que eles já estavam bastante avançados. Esse modelo de Estado, ele tem muitas justificativas, né? A principal justificativa, ela é, do ponto de vista social, a redução das desigualdades sociais, na medida em que ele coloca as pessoas em condições de igualdade de oportunidades. Não dá para imaginar que uma pessoa que nasça pobre, em famílias muito pobres, que não tem acesso à educação e nem à saúde, vai ter o mesmo nível de oportunidades que uma pessoa que nasça numa família muito rica e que tem todo o acesso, sem a interferência do Estado. Então o Estado de bem-estar, ele está ali para garantir que todos, em um determinado ponto da vida, vão para o mercado em mesmas condições de oportunidades. E que a partir dali cada um vai... Mas garantir oportunidades iguais é a missão principal do Estado de bem-estar. Por isso, saúde universal, educação universal, previdência pública, proteção social nas situações de vulnerabilidade, né? Criança, na infância, na doença ou na velhice, proteção social. Então, tudo isso são premissas do Estado de bem-estar. O direito à igualdade, né? O conceito do Rui Barbosa, né? Eu sempre faço aquela metáfora dos três garotinhos querendo enxergar a partida de futebol do outro lado do muro. Isso. E cada um tem uma caixinha em tamanho diferente, para todo mundo conseguir enxergar do outro lado. Exatamente. Mas eu tenho que chamar agora a Fabi Flores com os nossos destaques da semana. Vai lá, Fabiane, é contigo. Olá, Christian! Olá, telespectadores que estão nos acompanhando aqui na TV Urbana e na TV Sindifisco RS. Vamos então aos destaques da semana. Governo estadual divulga detalhes da reforma administrativa que atinge direitos de servidores públicos. Dentre as mudanças está a extinção do adicional por tempo de serviço e fim da incorporação de funções gratificadas. No pacote está também o aumento da contribuição previdenciária
que valerá também para servidores ativos nomeados antes de 2016. Proposta de reforma administrativa desenhada pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro pretende reduzir em até 80% o número de categorias do funcionalismo público federal. Reforma tributária alternativa quer taxar super rico e isentar trabalhador. Assembleia Legislativa rejeita a extinção da licença capacitação de servidores do Rio Grande do Sul. Estado poderá triplicar os ganhos com mega leilão de petróleo. E Operação Telhado de Vidro da Receita Estadual vai auditar 240 milhões de reais em operações sujeitas ao ICMS. Confira detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Estamos de volta no nosso Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. E vamos ao nosso segundo bloco. Dão, pode continuar a tua fala, que nós encerramos no primeiro bloco. Estávamos falando sobre estado de bem-estar social. Né? Exato. Então, quando o Brasil optou pela escolha de um estado de bem-estar, ele optou pelo custo, né, do estado de bem-estar, ou seja, a sociedade como um todo ela aceita. E aí que a gente tem que começar a enfrentar uma das premissas básicas que tem sido muito aventada de forma geral, é que toda proposta de reforma tributária tem que reduzir a carga tributária. Ou seja, a gente escuta isso diuturnamente, que nenhuma proposta passará se aumentar a carga, como se a gente tivesse chegado no teto. A proposta de reforma tributária solidária, ela não entra nessa questão de aumento ou de redução. Ela parte da premissa de que a carga tributária é resultado do conjunto de direitos que a sociedade quer ver implementado. É isso, pode ser maior ou menor que a nossa, dependendo de como a sociedade vai evoluindo ao longo do processo. Portanto, a gente não parte de uma premissa de que a carga tributária é a maior do mundo, até porque não é. Não parte da premissa de que ela não pode aumentar, até porque ela pode aumentar. Se a gente imaginar que hoje a gente tem uma carga tributária de 33% do PIB, mas aqueles países que foram nossas referências lá em 88 já estão com cargas de 40% do PIB. Então, quer dizer, como é que a gente vai querer chegar naquela situação sem admitir que o custo seja um pouquinho mais alto, né? Pois é, mas é algo que a gente ouve assim em qualquer canto do nosso dia a dia, é o taxista, a faxineira. É uma mensagem tão forte, essa narrativa. A carga tributária brasileira é altíssima. Exatamente. Eu já ouvi dizer que é a mais alta do mundo. Por que existe esse discurso tão disseminado? De onde vem essa pressão? Ela é bem localizada. Por quê? Porque dentro daquela concepção que a gente falou entre os modelos de Estado, né, o Estado de bem-estar e o Estado mínimo, que a gente tem no Estado mínimo maior preponderância do mercado e no estado de bem-estar uma menor preponderância do mercado na prestação de serviços, a gente percebe ali que há uma zona de conflito pelo modelo de Estado, ou seja, o modelo de Estado está em conflito, está em disputa, desde a Constituição. Apesar da Constituição ter estabelecido o modelo, esse modelo continua em disputa. E essa disputa iniciou já no ano seguinte da Constituição. Em 1988, quando estabeleceu-se a Constituição, estabeleceu-se o modelo, estava também definidas as premissas de como deveria ser o sistema tributário. Os sistemas tributários que financiam o estado de bem-estar devem ser sistemas tributários progressivos, o que quer dizer, as classes mais ricas é que devem financiar o bem-estar das classes mais pobres. Então, o imposto de renda que atinge mais as classes mais ricas e os tributos patrimoniais que atingem mais as classes mais ricas devem se elevar. E devem ser reduzidos os tributos que afetam mais as classes mais pobres, que são os tributos sobre consumo. Então, isso estava mais ou menos desenhado quando se aprovou a Constituição de 88. No entanto, no ano seguinte, o projeto de construção do Estado Social ele começa a ser boicotado quando a tributação sobre renda e sobre patrimônio começam a ser enfrentadas. No ano seguinte da Constituição, em 88, o imposto de renda da pessoa física, ele deixa de ter 7 alíquotas como tinha até 89. Ou seja, era mais progressivo. Era mais progressivo, ele tinha alíquota marginal de 45%. Ou seja, ele perde a alíquota marginal de 45%, a gente cria apenas 2 alíquotas, né? E a alíquota máxima ficou 25% em 89.
Então, em 89, nós meio que desidratamos a principal fonte de financiamento do bem-estar no modelo de Estado de bem-estar europeu. O modelo de Estado de bem-estar europeu é fortemente alicerçado na tributação sobre a renda. Em 95, ainda mais esse imposto passa a ser desidratado com a desoneração de lucros e dividendos. Então a gente passa a isentar as camadas de rendas mais altas, a gente isenta do imposto de renda. E a gente vai, com esta isenção, diminui ainda mais a participação do imposto de renda no financiamento do bem-estar. Então a gente passa a financiar o bem-estar com tributo sobre o consumo. E quando a gente passa a financiar o bem-estar com tributo sobre o consumo, e mais de 60% hoje do que a gente arrecada é sobre o consumo, a gente perde a capacidade de promover o bem-estar. Porque se eu tiro dinheiro dos pobres e devolvo serviços aos pobres, eu não agrego bem-estar, eu não diminuo desigualdades sociais. Então, por que se criou, e aí respondendo a tua questão, por que se criou esse senso comum de que a carga tributária extrapolou, chegou no seu limite? Porque esse pessoal que se sentiu de alguma forma preterido pelos constituintes, que é o setor mais dominado pelo mercado, e que conseguiram inviabilizar a elevação do imposto de renda até hoje, esse pessoal ele continua pressionando para que o estado de bem-estar não se efetive por completo. Quem é esse pessoal? Tem como... Setores econômicos mais importantes do país, setor financeiro, bancos, enfim. Basta ver quem são os patrocinadores da campanha do Dia da Liberdade de Impostos. Todos os anos nós temos uma campanha que ganha o país para convencer as pessoas que elas pagam imposto demais. Né? Tem um instituto que... Tem o Instituto Empresarial, né? Instituto Liberal. De Planejamento Tributário. Exato. É o IBPT. São grandes corporações do mundo econômico que defenderam e sempre defenderam, sempre defenderam o Estado mínimo e que encontram no senso comum de resistência aos tributos uma forma de ver implementado o Estado mínimo. Criar esta sensação de que eu não posso aumentar tributos é uma forma de criar uma defesa pelo Estado mínimo. Pelo Estado mínimo. Se a gente pensar o seguinte, nós que somos do fisco, vocês são do fisco estadual, eu sou do fisco federal, há uma estimativa de que o volume de sonegação é em torno de 600 bilhões de reais por ano. Se a gente cobrasse toda esta sonegação, a nossa carga tributária seria de 40%, sem mexer no sistema tributário. A nossa carga potencial, ela já é de 42% do PIB. Ela não é de 33%. E os benefícios fiscais? Tem uma estimativa? Tem. Não se tem assim exato porque falta muita transparência na questão dos benefícios fiscais. Mas de desonerações só no âmbito federal já chega perto de 500 bilhões. Só no âmbito federal, sem contar os estados e municípios. Então, quando a gente abre mão de arrecadar ou quando a gente não combate efetivamente a sonegação, a gente, de certa forma, aposta numa tributação mais fácil ou uma tributação mais regressiva, mais automatizada e que acaba onerando sempre muito mais os mais pobres. Tributar o faturamento da renda, né? Tributar a renda pelo faturamento é uma forma de fazer com que o consumidor pague o imposto de renda da empresa. Essa pressão toda contra o crescimento do Estado ou a implementação do Estado social é que cria essas culturas, esses chavões, esses mitos de que a carga tributária chegou no limite. Né? E aí as reformas tributárias, elas já entram para o Congresso Nacional com um limitador. É o limitador de não elevar a carga. Tudo bem que a gente pode admitir que podemos melhorar a carga tributária sem elevá-la, sem dúvida nenhuma. Na seguinte situação, se eu pego dos 60% hoje que incide sobre o consumo, tiro e jogo 30% desses 60%, jogo na renda e patrimônio, deixo só 30% da carga sobre o consumo, sem dúvida alguma vai melhorar bastante com a própria carga tributária que nós temos, com os 33%. Por quê? Porque as camadas mais pobres, pagando menos tributos, o serviço público que elas recebem agregam muito mais valor à vida delas do que se elas tivessem que pagar aqueles 30% de impostos. Né? Agora, portanto, o estado de bem-estar
não combina com sistemas tributários regressivos. Sem contar, né, Dão, que se a gente for pensar no John Maynard Keynes, dizia o quê? Que a propensão marginal a consumir das classes mais baixas, classes mais populares, ela é muito maior do que a das classes mais altas. Então, ou então, se economia, a gente pensar... agora me fugiu o nome do autor, mas eu dizia o seguinte, o trabalhador consome aquilo que ele recebe. Ou seja, as classes populares, elas gastam tudo que elas recebem. O maior motor da economia é a renda na mão das pessoas que podem comprar. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Leonardo, porque assim, a proposta, o Dão está falando muito na questão da progressividade, mas a proposta do Concefaz, do secretário de Fazenda, naturalmente, são secretários de Estado de Fazenda, ela vai se concentrar mais na questão do ICMS, dos impostos estaduais. Eu diria o seguinte, Christian, não há nenhuma divergência entre os técnicos que trabalharam na proposta e assessoraram os secretários na construção dessa proposta dos estados. Não há nenhuma divergência na questão do diagnóstico para com os estudiosos, os técnicos, os tributaristas que elaboraram a proposta de reforma tributária solidária. O que há são duas questões. Uma, há um limitador, então, afastando qualquer divergência quanto ao diagnóstico, nós temos um limitador que é o fato de estarmos assessorando secretários de Fazenda, que por sua vez assessoram governadores que foram eleitos por um determinado modelo, um determinado pensamento de sociedade. Perfeito. Tá? E aí fica muito claro, vamos dizer, esse direcionamento em toda vamos dizer, o processo eleitoral último que se estabeleceu no país, de uma tendência de diminuição do tamanho do Estado e, portanto, nós temos que, de alguma forma, respeitar aquelas escolhas que foram feitas, que é uma limitação do nosso trabalho e não independente da posição que o Leonardo tem a respeito das questões. Então, partindo dessa questão da limitação que temos e de uma escolha que é feita, e por termos uma convergência na questão do diagnóstico de que, eventualmente, a tributação regressiva ela tende a se afastar do modelo que foi desenhado na Constituição Federal, nós procuramos, no nosso modelo, afastar os focos de regressividade, usando os elementos que detínhamos. Isso. E quais os elementos que detínhamos? Primeiro, nós não, e até procuramos montar um modelo completo, mas procuramos sempre que possível deixar que a Receita Federal do Brasil, ou seja, o órgão tributário nacional encarregado da questão tributária federal, tomasse as decisões em relação ao modelo da tributação federal. E, dessa feita, pelo nosso lado, nós procuramos, por entender que o diagnóstico está correto, afastar focos de regressividade da tributação sobre o consumo. Perfeito. Tendo a preocupação, e aí até depois seria bom até te ouvir sobre isso, com esta questão que eventualmente uma incidência maior da nossa tributação sobre impostos sobre patrimônio, ou tributação do patrimônio e da renda, e eventualmente num cenário de utilização de criptomoedas, num cenário de facilitação de formação de mecanismos legais para colocar o patrimônio mobiliário, né, em paraísos fiscais, né, quer dizer, tudo dentro da legalidade, que aqueles que estão, e eu estou falando só dos da legalidade, não estou falando... Então, há uma preocupação nossa no sentido de que, eventualmente, uma
redução da incidência ou do tamanho ou da parcela da tributação sobre o consumo venha a causar esse tipo de brecha para que os defensores do Estado mínimo não tenham a preocupação de deixar recursos circulando dentro da sociedade brasileira para chegar no modelo de bem-estar social desenhado na Constituição. Então, o que nós fizemos? Bom, então vamos trabalhar com o que nos é dado, vamos dizer, o insumo que temos, que é o ICMS. E a partir daí procuramos, tendo à frente uma PEC em tramitação no Senado e uma PEC em tramitação na Câmara, identificar, olha, aqui nós temos alguns problemas, e aí eu faço um link com a minha primeira fala. Nós temos um primeiro problema que é o da centralização do poder decisório numa escala federal, desconhecendo o modelo que foi desenhado na Constituição de um sistema federativo, onde inclusive os municípios, diferentemente do que se tem no mundo, assumem essa importância de ser considerado como ente autônomo da federação, municípios, estados e a União por sua feita, né? Então, com o insumo que tínhamos, procuramos identificar, bom, vamos diminuir os focos de regressividade desta tributação sobre o consumo que está ao nosso alcance, que é o ICMS. Além disso, tendo na questão da carga tributária, e até porque estamos limitados por um modelo que está legitimamente, democraticamente eleito, né? Foi uma escolha que a sociedade fez e isto se reflete nos nossos comandantes, nos secretários de Fazenda que comandaram este processo. Vamos dizer, um dogma que é não aumentar a carga tributária de forma nenhuma. E, eventualmente, até reduzi-la se possível, mas tendo a responsabilidade, esses secretários da Fazenda, que são pessoas, vamos dizer, honestas e com boas intenções e são tecnicamente conhecedores vamos dizer, da situação fiscal do país e dos estados e dos municípios, bom, isto não é algo que possa ser feito agora. Se não é algo que possa ser feito agora, ou seja, diminuir a carga tributária, vamos trabalhar com a carga tributária que aí está e, sob forma nenhuma, modificá-la para cima e, neste momento, não modificar para baixo, porque, vamos dizer, a situação fiscal do país não assim o permite. Mas que seja desenhado um modelo que permita que a carga tributária vá reduzindo proporcionalmente ao PIB, na medida que esse PIB for crescendo e que a gente consiga mantê-la por escolhas sociais, e aí a sociedade é que vai dizer, que a sociedade, e um dos pontos que, vamos dizer, a gente critica na proposta, por exemplo, que está em tramitação no Senado, é a impossibilidade de estados e municípios definirem as suas alíquotas. Porque se nós temos a possibilidade de estados e municípios definirem as suas próprias alíquotas, não numa legislação federal que seja colocada, e aí tem um problema de complexidade que eu posso abordar depois também, mas se não é dado aos estados e municípios definirem as suas alíquotas, as escolhas sociais podem efetivamente não se concretizar. Porque a sociedade pode, em determinadas sociedades locais, podem não ter o poder de delimitar. Queremos mais bem-estar social com mais custo, ou queremos menos, ou deixar esse bem-estar social sob o financiamento do mercado, usando a expressão que tu usaste, e aí queremos uma carga menor e deixar que o mercado seja o provedor dessas necessidades sociais. Então, uma coisa que sempre me chama a atenção quando assisto os programas de TV, os mais, né, de maior audiência, né, é sempre essa... No mesmo programa nós vemos as duas contradições. Uma hora vem falando de carga tributária alta e no mesmo programa já vem outra notícia dizendo que os serviços de saúde estão péssimos, que a educação está péssima, mas a conta não fecha, né? Nós temos... E explicar tudo isso pela corrupção, nós sabemos que é piada, né? Porque a corrupção, ainda que tenha que ser combatida no Brasil, não vai ser suficiente para suprir essa lacuna que os grandes meios de comunicação aí têm colocado.
Então, se quer ter serviço de qualidade, serviço público em quantidade suficiente para atender a população, naturalmente nós não podemos falar em reduzir a carga tributária. E aí eu volto ao raciocínio aqui que o Leonardo estava fazendo no encerramento do segundo bloco. E aí o que se diz, né, dentro dessa questão da carga tributária? Então, o que eu falava, que como nós recebemos uma tarefa para ser cumprida, então tivemos que desenhar um modelo conforme a tarefa que nos foi colocada. E a tarefa que nos foi colocada colocava como padrão, como limite, o fato de não elevarmos a carga tributária, porque esse é o modelo que foi vencedor nas últimas eleições. Então, teríamos que fazer um modelo aberto o suficiente para manter a carga tributária ou reduzir em determinados momentos, se assim o fosse, e nós, até por uma questão de responsabilidade para com o modelo constitucional que está posto, independentemente da tarefa que recebamos, tentamos construir um modelo que ele seja flexível o suficiente para manter, para diminuir ou até mesmo para aumentar se a sociedade fizer escolhas lá adiante. Só que não é um pressuposto e não é, nesse momento, uma vontade nem uma possibilidade pela sistemática de transição. Porque como nós fizemos uma transição, desenhamos na proposta dos estados um modelo de transição que ele pode ir até 20 anos, 8 anos inicial, sistema misto, com 2 anos de teste, que chega a 10, e depois vai até 20 anos com manutenção de arrecadação. Nós procuramos, desta forma, colocar travas para que neste momento, porque recebemos essa determinação, não aumentasse a carga tributária. Agora, trabalharemos sim, e aí acho que é uma vantagem, eu defendo o modelo, acho que está bom, não é uma questão de convicção, acho que aquilo que foi desenhado pelos secretários é um modelo que está adequado, modelos de simplificação. E aí sim, simplificação extrema da tributação de consumo, que por ser, aí sim, guardadas as autonomias e as necessidades que as sociedades locais, municípios, estados e a própria União, pensando no país como um todo, tem de tomar decisões em cima das atribuições, da receita necessária para cumprir com as atribuições que lhes são estabelecidas pela Constituição Federal, então trabalhar com simplificação extrema. E essa simplificação extrema, e aí temos e deixamos aberta a proposta para, num momento adequado, conversar com a administração tributária federal e com a administração tributária municipal, para começar a tirar amarras da sociedade no sentido de controles desnecessários, controles que sejam excessivos, informações duplicadas, que temos estados, municípios, a União pela Receita Federal, ao máximo possível. Por quê? Porque acreditamos que, e se é verdade que efetivamente um dos problemas do Brasil é o custo Brasil, e esse custo Brasil nós não estamos falando de tamanho de carga tributária, nós estamos falando do custo da gestão da máquina, do cumprimento da obrigação. Do cumprimento da obrigação tributária, seja ela qual for, e seja ela de que tamanho for, aí sim, eu acho que nós temos um papel muito relevante no sentido de, em parceria, a administração tributária federal, as administrações tributárias estaduais e municipais, de tentarmos tirar de quem está aportando estes recursos para a sociedade as obrigações em excesso. Trabalhar com as obrigações necessárias ao cumprimento da carga tributária que a sociedade escolher. De que forma fazer isso? Por exemplo, trabalhar com documentos fiscais únicos, com obrigações fiscais únicas. Nós temos aí, em algum momento, a DCTF da Receita Federal, a GIA dos estados, as declarações dos municípios. Poderia ser uma única declaração. Obedecer uma única declaração, me parece óbvio, me parece que isso está caindo de maduro, que nós temos que ter. Com a tecnologia e com a tecnologia que nós temos, isso, e você é egresso de área de tecnologia, você conhece bem, Christian, isso. Quer dizer, nós temos que sonhar em que a obrigação tributária do contribuinte seja
executada e aí a Receita Estadual aqui tem trabalhado muito nisso, até pelo nosso comandante, o Dr. Ricardo Neves, que é uma autoridade nacional nesse assunto, de trabalhar, de mirar na emissão de um documento fiscal e esse documento fiscal alimentar todos os bancos de dados, de todas as informações e não precisamos mais de declaração. Nós temos que depois utilizar mecanismos para detectar onde não está sendo emitido o documento fiscal. Agora, sendo emitido, por que mais informação com a tecnologia que nós temos? O Rio Grande do Sul tem uma função de ponta nisso, porque grande parte dos documentos fiscais que são autorizados no país são autorizados aqui, né? A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul presta esse serviço, assim como a Receita Federal, por sua parte, faz uma outra parte bastante relevante desse processo, mas vários estados têm autorização de documentos fiscais eletrônicos aqui na Cefaz do Rio Grande do Sul. Mais de 10, acho que deve andar em torno de 12 ou 13 estados que autorizam aqui. Então, se nós temos tecnologia suficiente para instantaneamente, por fração de segundo, receber o documento fiscal que está sendo emitido no Amapá, vem por via sistema na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, ou poderia estar no CERP ou onde for, onde quer que esteja, e devolver essa informação validando esse documento fiscal para tirar esse ônus do contribuinte de ter que, depois de emitir o documento fiscal, prestar uma informação, dizer, olha, eu emiti tantos documentos fiscais e esses documentos fiscais têm esse valor. Por quê? Que nós não podemos sonhar com um sistema muito mais simples. Então, nós temos meios de chegar, de atender os anseios sociais, sejam eles quais forem, pelos modelos e pelos impostos que aí estão. Nós não precisamos, eventualmente, pensar numa massificação, numa conjugação, como dizem, alardeiam, que não, se juntar PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, tudo num mesmo saco, está resolvido todos os problemas. Não necessariamente. Não necessariamente. Com certeza, quer dizer, agora nós temos problemas que nós podemos ir resolvendo e os modelos, aí tanto a reforma tributária solidária quanto a reforma proposta pelos estados, vamos dizer, ela está num patamar avançado em relação às propostas que estão sendo discutidas como pilares, né? A do Senado e a da Câmara dos Deputados, tanto a reforma dos estados como a reforma solidária, por diferentes caminhos, com algumas concepções diferenciadas, resolve melhor a questão. Resolve melhor a questão por quê? Porque as duas trabalham com redução de regressividade do sistema, independente. A dos estados trabalhando mais com a tributação no consumo, a reforma tributária solidária reduzindo um pouco o peso, mantendo a tributação do consumo, mas reduzindo um pouco o peso dela. E os estados, não, vamos trabalhar com o mesmo nível de consumo, mas vamos reduzir a regressividade para chegar no mesmo ponto. Perfeito. O Anderson Trautmann, que ele é vice-presidente da Federação, esteve aqui no nosso programa. Ele citou um estudo do Doing Business, dizendo que o Brasil gasta 1.800 horas com obrigações acessórias, custo de conformidade. Dão. Tem algumas coisas erradas nesse estudo, hein? Fica à vontade para comentar. Podemos corrigir o Doing Business, os excessos. Tem uma parte que é verdadeira, tem outra que é um pouco de exagero. Né? O Guaranha, Paulo Guaranha, nosso colega da Receita Estadual, esteve no mesmo programa com ele e comentou justamente que tinha algumas correções para fazer. Mas, Dão, me diz uma coisa. Se tivesse que destacar, já falasse da progressividade, se tivesse que destacar os principais pontos da reforma tributária solidária. Estava conversando aqui no intervalo com o Leonardo e contigo também, Cristiano. A gente está sempre num dilema entre o ideal e o factível, né? Sim. O ideal e o que é possível fazer naquele momento. E também a questão pragmática, como resolver problemas emergenciais. Esse é um problema que a gente tem. Nós temos uma crise fiscal pronta, colocada, pelo menos desde 2014, estamos numa crise fiscal. O que significa crise fiscal? Estamos arrecadando menos do que estamos gastando. Isso é evidente. Se a gente pegar o histórico dos gastos primários do Estado nos últimos anos, eles estão muito bem comportados. Quando chega em 2014, inclusive, eles não crescem mais. Os gastos
nunca saíram do controle, apesar de uma enorme propaganda que diz que os gastos sociais saíram do seu controle. Só explica para o telespectador, gasto primário. Gasto primário são todos os gastos do Estado como um todo, menos o gasto financeiro. Perfeito. Tudo. Então é gasto com saúde, com educação, com segurança. Menos com pagamento de juros. Menos pagamento de juros. E os gastos primários no Brasil, de 97 para cá, eles vêm num crescente, até porque a Constituição determina isso. Determina que se cresçam os gastos primários. E quando chega 2014, com a crise econômica, eles se congelam, eles ficam mais ou menos horizontais. Em 2014 ocorre uma inflexão da arrecadação. A arrecadação vem crescendo, iguala os gastos, acima, garantindo o superávit primário, portanto, e quando chega 2014, ela cruza a linha dos gastos. Apesar dos gastos não crescerem, passamos a arrecadar menos. Logo, e aí voltando àquela premissa, não dá para falar em carga tributária, mas o problema está bem localizado, ele está na arrecadação. O problema de 2014 para cá não foi um problema de excesso de gastos, foi um problema de arrecadação. Qualquer reforma que não trate da crise fiscal, ela não resolve o problema da crise, do déficit, e ela vai continuar exigindo que os gastos se cortem ao longo do tempo. Então, essa é uma premissa que, né, ou a gente trata do déficit, resolve o problema do déficit na primeira reforma que a gente faz. Qual é o maior problema do sistema tributário? Aí que entra a questão, talvez os pontos, a gente tem muita convergência em diagnóstico, a gente tem muita convergência em termos de propostas, né? Mas a gente talvez não tenha convergência em termos de prioridade. Qual é o maior problema do sistema tributário brasileiro? É a complexidade ou é a regressividade? Esse é o primeiro ponto. Se a gente pensar do ponto de vista social, é a regressividade. Se pensar do ponto de vista do empresário, é a complexidade. Se pensar do ponto de vista econômico, aí a gente tem uma disputa. Há quem diga que eu preciso simplificar para melhorar a economia. Há quem diga que eu preciso ter mais progressividade para melhorar a economia. Então ali a gente tem uma divergência. Para nós que defendemos um sistema mais progressivo, nós achamos que a progressividade ela é mais importante que a simplificação. Por isso que ela tem que ser atacada primeiro. Tem que ser atacada primeiro. A complexidade é um problema, sem dúvida alguma, mas a complexidade que a gente identifica no sistema, ela decorre da preguiça da administração tributária. Ou seja, quanto menos eu equipo a administração, mais eu jogo o custo para o empresário. Eu jogo o ônus para ele me apresentar tudo e todo o tempo. Quando eu deveria jogar um peso no investimento no setor público, de investimento no setor público, para equipar suficientemente as administrações tributárias para que o contribuinte, sem ter que fazer nada, a gente consiga fiscalizá-lo. Então, na verdade, a complexidade decorre do desinvestimento na máquina. Eu vou tirando investimento da máquina, eu vou enfraquecendo a máquina fiscal, e vou jogando para o contribuinte o ônus. E isso vai tornando o sistema complexo e caro para o contribuinte. Grande parte da complexidade surge daí. Bom, mas aí voltando, quais são os pontos? Se eu tivesse uma única bala, né? Tu tem uma única bala, o que tu vai fazer? Eu faria a correção do imposto de renda. Por quê? Porque quando a gente compara o Brasil com outros países, da OCDE, por exemplo, os países europeus, o lugar onde nós estamos mais longe deles é na renda. O imposto de renda da pessoa física no Brasil representa 2,4% do PIB. Os países da OCDE, a média é 8,5% do PIB. Por que o imposto de renda da pessoa física no Brasil responde tão pouco? Porque as altas rendas pagam pouco. Porque as altas rendas passaram a ser desoneradas. Então é possível, corrigindo uma distorção histórica, de desonerar as altas rendas e corrigindo a tabela do imposto de renda, subindo a tabela para cima, ou seja, desonerando o andar de baixo, é possível a gente mais do que dobrar a arrecadação do imposto de renda da pessoa física. Agora, quais são os pontos que a gente elenca assim como prioridades? Correção da tabela do imposto de renda, não da tabela, é isonomia na renda, ou seja, tratar todas as rendas da mesma forma, sejam elas do capital ou do trabalho. Elevação da tabela para um andar acima, ou seja, passa a ser isento todo mundo que ganha até 4, 5 mil reais, que é mais ou menos como era lá em 1995. Né? Ou seja, só nesta medida de tornar o limite de isenção 4 salários mínimos, eu estou tirando da obrigação de declarar imposto de renda 13 milhões de pessoas.
Dos 30 milhões sobrariam... Isso é simplificação, né? Isso é simplificação. Eu preciso terminar o programa daqui 1 minuto, então... Tá, mas tem uma questão que eu gostaria de pontuar. Vou te dar 30 segundos e 30 segundos para o Leonardo encerrar depois. Uma questão pontual. Nós temos que ter um fundo de desenvolvimento para os estados. Para nós, o fundo de desenvolvimento para os estados sairia de um imposto de exportação sobre commodities. Temos que cobrar um imposto de exportação sobre matéria-prima que nós vendemos para os nossos concorrentes internacionais. Nós vendemos minério de ferro, subsidiado do Brasil, para a indústria estrangeira concorrer com a indústria brasileira. Então nós temos que cobrar. E este imposto de exportação pode ser um fundo a ser usado pelos estados para o desenvolvimento regional. E a segunda questão, temos que tratar a herança como se fosse acréscimo patrimonial, como ela é de fato, e dar um tratamento equivalente ao que se dá à renda. Leonardo, teu encerramento aí, 30 segundos. Meu encerramento de 30 segundos, infelizmente, temos que fazer talvez um outro programa para fazer o encerramento. Duas medidas, talvez as mais essenciais aqui da proposta dos estados, a questão da migração do princípio da origem para o princípio do destino e a questão do fim das isenções objetivas e transformando esses benefícios em benefícios subjetivos para fazer com que eles cheguem efetivamente onde tem que chegar, para quem deve chegar, e com isso nós estaríamos resolvendo parte do problema da questão da progressividade, da regressividade, problema da regressividade, aumentando a progressividade. Perfeito. É isso. Perfeito. Cristian. Tivemos mais um excelente debate aqui no nosso programa Sindicato em Ação. Eu agradeço enormemente a disponibilidade dos nossos convidados e também a sua audiência aqui no nosso programa, que é muito importante. Mais uma vez, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar as notificações aqui do nosso canal, clicando no sininho do YouTube. Muito obrigado à TV Urbana e à TV Sindifisco RS, que promove este espaço de discussão muito importante para a sociedade. Agradece a sua companhia. Nos vemos no próximo programa, tratando ainda sobre reforma tributária. Um grande abraço e até lá.